como é que foi trabalhar em meio de comunicação em época de ditadura? Eu sei que você já falou um monte sobre isso. Sim. Não, foi difícil. Essa coisa é complicada, né? Intrusão, assim, tipo, devia ser uma encheção de saco infinita isso daí. Bom, a única solução que nós tivemos para isso aí foi que o doutor Roberto Marinho, acima de tudo, ele era um grande comerciante. Ele era um empresário. Então, quando nós tínhamos que ter pessoas comunistas, chamados na época de comunistas que nem sequer eram de verdade, mas o doutor Roberto dizia assim, dos meus comunistas tomo conta eu. Ele não deixava interferir no processo. Eu respondo pelos meus comunistas. E estava lá o Dias Gomes, o Ferreira Goulart, o Dori Caymmi, era uma equipe toda ela, na coisa que se pelo menos não eram comunistas, eram pessoas que tinham ideias socialistas. E as novelas e tudo isso abordavam isso aí. E nós tínhamos realmente um conflito diário com a censura. Um conflito diário no jornalismo e um conflito diário no entretenimento. Nós tivemos 2 novelas censuradas a priori. Uma delas, o Roque Santeiro, porque o Roque Santeiro tinha sido baseado numa peça dos Dias Gomes chamado O Berço do Herói. E depois ele tirou a parte militar. A Berço do Herói era a história de um sujeito que foi condecorado e na realidade ele era um desertor. Ele fugiu. Entendi. Mas ele achava que ele estava morto e que ele virou um herói póstumo, né? Entendi. E no Roque Santeiro, ele fez o Roque Santeiro. O Santeiro era um sujeito, era um escultor de peça de santos, né? Ele mudou essa história, mas aí um dia ele falando no telefone, ele disse para o Ferreira Goulart, olha aqui, Ferreira, eu vou fazer aquilo que está proibido, não foi proibido no teatro, eu vou fazer o Berço do Herói, mas vou fazer ele diferente. No Roque Santeiro, na televisão, eu espero que a censura não me enche o saco. Ele estava sendo gravado. Ixi! Aí encheram o saco. Aí começaram a encher o saco da novela. Eu mostrei, essa novela tem uma história engraçada. No dia que ela foi proibida, foi no dia da exibição. Eles esperaram o dia da exibição para proibir a novela, não tinham que pôr no ar. Então nós fomos colocar a reprise do Pecado Capital, que tinha sido um sucesso danado. No Pecado Capital não, era outra, Serva de Pedra. Tá. Fomos colocar no ar e o Dr. Roberto fez um editorial que acabou revelando que existia censura. Porque ele disse assim, a novela nunca nenhum jornal do Brasil, nem a Folha, nem o Jornal do Brasil, quando ele disse assim, estamos sob censura, eles publicavam um poema no lugar, não tinha a matéria, publicavam uma novela idiota para as pessoas entenderem que aquilo estava censurado. Mas nunca explicitamente eles disseram, estamos sob censura. O doutor Roberto mandou dizer, estamos sob censura. Ele fez um editorial no Jornal Nacional, revelando todo o processo de censura que nós fomos impedidos de exibir a novela. E é uma coisa corajosa. Só pode gerar mais encheção de saco, mais corajoso. Mas acontece assim, aí ele me chamou, doutor Roberto, essa que é a parte gostosa da história. Me chamou assim, você colocou em risco a empresa. Você jamais devia ter feito essa novela sabendo que ela era baseada numa história política. Eu digo, mas doutor, nós tiramos uma história política. Não, você quase perdemos nosso canal, porque houve ameaça de todo jeito. E eu falei, doutor Beto, eu não acho isso aí, eu não... Se o senhor quer assistir algum capítulo comigo, você não quero saber, mais cuidado com isso, pelo amor de Deus, agora já passou, mas tudo bem. Eu tive que tomar um frontal para dormir, né? E quando a novela, 10 anos depois, acabou a censura, em 1985, nós fizemos o Roque Santeiro. Aí eu disse, doutor Roberto, eu gostaria que o senhor assistisse comigo a novela que foi censurada. E o doutor Roberto foi para o televisor, só eu e ele na sala. Ele começou a assistir a novela e começou a chorar. Caiu uma lágrima dele lá do doutor Roberto. Ele disse assim, eu fui injusto com você. Essa novela não tem nada demais. Então foi perseguição política. Eu digo, pois é, doutor, mas o senhor me deu um susto naquele momento. Tive que tomar um remedinho para dormir, né? Eu tomei um remedinho para dormir. Não dormia, não. E assim, só para terminar, eu mesmo fui parar na censura, né? Tá no livro aí, o documento do DOPS.
Eu fui chamado porque eles achavam que eu dava risada dos censores e que eu não cumpria ordens. Eu não cumpria ordens porque eu ia discutir com eles o que fazer. Dava risada. E os caras chegam lá, então fui interrogado. Apareceu lá um coronel que me interrogasse e tal. Por que o senhor dá risada dos censores? Eu digo porque eles são muito engraçados. Eles querem censurar coisas muito engraçadas. Eu vou dizer para o senhor o seguinte: quando o senhor ouve uma piada, o que o senhor faz? Eu ri. Piada é boa, é rir. Os seus censores são uma piada. Eles vão lá e vai. Como assim? Eu digo, o cara está procurando pelo em ovo e chifre na cabeça de cavalo. Então, nesse sentido, eles têm medo de vocês e eles nos censuram. Porque se eles não produzirem algum trabalho de censura, vocês vão achar que eles são frouxos. Então, vocês têm que botar gente inteligente que pode censurar. E assim, me dê um exemplo de uma coisa errada. Eu fiz, na semana passada, 30 cortes na novela O Bem Amado, porque o cara falava coroné, e era coroné do Exército. Não era coroné do Exército, era coroné do Sertão. E o censor não soube qual era a diferença entre um coronel do Exército e um coronel do Sertão. Mandou cortar a palavra coroné. E assim, mas talvez o público não saiba também se há distinção. Quem sabe se ele pensou que o público não era capaz de entender que era coronel do Exército. Eu digo, mas isso ele está interpretando o público, isso não é a função do censor. A função do censor é ver o que ele está fazendo que atrapalha vocês. Isso aí não atrapalharia nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou fazer uma confissão para o senhor. Mas o senhor vai assumir a responsabilidade comigo, porque o senhor não vai tirar do ar o que eu vou lhe contar. Então, o que é? A abertura do Bem Amado foi escrita pelo Chico Buarque de Holanda e pelo Vinícius de Moraes. E ela diz o seguinte: estamos sentados num barril de pólvora. Qualquer hora vai explodir o barril de pólvora. Isso aí o que é? É vocês. Agora está lá. Nenhum censor censurou isso. Não foi censurar o coronel. Daí o cara assim disse: você daria um bom censor, hein? Nossa, por que assim, como é que você teve essa conversa tão franca com esse cara? Eu tinha que ter, porque o cara estava me chamando lá, me acusando de ser subversivo. A minha acusação é de subversão. Entendi. Então eu tinha que ter. E aí, depois desse finalzinho, eu falei assim: eu vou te lembrar logo embora, senão o doutor Roberto vem aqui, vem buscar você. Então vai embora. E eu fui embora, funcionou o negócio. Entendi. Funcionou. Entendi. E melhorou um pouco o diálogo com eles, porque quando eu tinha alguma coisa mais difícil, eu disse: olha, tem um troço aqui que o pessoal não está entendendo. E nós tivemos que, no final da censura, apesar de 2 novelas pedidas e uma terceira que eles cortaram tanto que ficou inviável, que era o Cavalo de Aço, depois Despedida de Casado e Roque Santeiro. E a Dercy Gonçalves, que era ao vivo, e eles mandaram ela ser gravada, e começou a gravar, ela gravava 2 horas, sobrava 40 minutos. E nos últimos programas sobrava 15 minutos. Não tinha como exibir 15 minutos. Então, não tinha como ficar com esse programa no ar. Entendi. Não tinha como ficar com ela, nem teatro. Ela fazia a Dama das Camélias, o cara cortava. Então era complicado. Estar na comunicação nessa época. E depois que o Ricardo Cavobim foi para... Eles criaram o Conselho Superior de Censura, de tanto que a gente discutiu e bateu com eles. Nós discutimos isso aí no fronte, na linha de frente. Foi para Brasília o Ricardo Cavobim para participar do conselho e discutir o corte da censura. Antigamente o cara cortava e estava cortado. Para você ter uma ideia, as novelas hoje às vezes terminam 3, 4 dias um capítulo de gravar antes de ir para o ar. A obrigatoriedade de entregar para a censura era 20 dias antes. Eu tinha que produzir todas as novelas 20 dias antes de estarem sendo exibidas. E eu tinha que fazer uma novela com uma obra aberta que mexer na novela. Eu tinha um atraso de 20 dias para poder mexer na novela. Era difícil. E a gente mexia, sabe como? Já a gente sabia o que tinha que mexer, gravava e deixava gravado escondido. Aí quando mandava a novela, ficava mexendo, já bota a cena aí. Eu já sabia que ia dar problema. Então nós contratamos, você veja que coisa incrível, contratamos 2 censores aposentados. E assim, o cara me indica onde é que eles vão mexer. Aí eu já gravava, fazia uma outra versão. Se eles mexessem, eu usava outra versão. Se não mexessem, eu usava a versão original. Então foi. Você estava jogando com o livro de regra embaixo do braço, então, né? Então, assim, você imagina você tendo que criar, fazer um trabalho artístico, discutir audiência, vender comercial, administrar o dinheiro
e administrar uma produção de novela para atender os tempos determinados pela censura. Coisa de maluco, nós passamos coisa de maluco. Quando em 1985 acabou a censura, foi como se a gente tivesse renascido. Foi uma vida nova.